Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando Virando o Jogo desta terça-feira, dia 24 de outubro, ao vivo aqui, como sempre, pela TVU, canal 55, que é o canal da TV Urbana, TVU, e também canal 11 no Sistema NET. E, além disso, pela internet, no player da TVU, tvuplay.tv.br e nas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV, por onde você pode interagir conosco aqui, mandando a sua mensagem, o seu questionamento, a sua opinião, ou se preferir, se não for pelo Facebook, pelo nosso WhatsApp, 999 81 7700. 999 81 7700. Virando o Jogo de hoje, que recebe mais uma vez conosco aqui o Marcelo Rosa, ex-jogador de Internacional, Flamengo. Tantos, né? Aliás, domingo, acho que foi nesse domingo que tu estava no programa do Cadu. Domingo passado. Domingo passado. E aí tu vai contar aquela história, como é que tu ficou parceiraço, né? Como é que tu virou peixe do Romário. Tá bom. Peixe do Romário. Tá certo. Davis Wagner, Nelson Cerqueira e Diogo Rossi compondo a nossa bancada de hoje. Muitos assuntos, o Davis já está indignado, né? Porque depois do resultado de ontem, a vitória do Botafogo sobre o Corinthians, essa despencada, como disse a nossa mãe de Ná, Cerqueira aqui, né? O Corinthians ia despencar, mas não pode, rapaz. O Renato e tu disseram a mesma coisa. O Renato só um pouquinho. O Renato falou... Depois que eu vi o Nelson. Depois que eu falei. Isso. Eu falei para ele, Diogo Rossi. Diogo Rossi tem uma exata cronologia dos fatos. Quem é que disse que o Corinthians não sustentava no segundo turno? Pior que ele vai acertar. Mal. Como é que é? Como é que dizem? Eu erro um pouco. Isso incomoda as pessoas. O Corinthians está louquinho para entregar o campeonato, né? Louquinho para entregar. O Corinthians tem problemas administrativo-financeiros no clube. Tá? Isso pode estar influenciando mas a chance, é mais provável o Grêmio ficar fora da Libertadores ou cair para o grupo de a pré-Libertadores do que o Corinthians perder o campeonato. Na verdade, o Corinthians está querendo entregar, mas ninguém quer pegar. É mais fácil Os o outros Grêmio... não estão se ajudando, né? Para querer pegar. A decisão do campeonato... Santos não se ajudou no último jogo também, né? Esse campeonato vai ter uma decisão. A decisão passa pelo Palmeiras. Se o Palmeiras pegar e empatar o negócio ali, empatar em número de pontos... O que eu estou dizendo é que o Grêmio aí vai pode ser aquela ficar gincana, fora da classificação direta para a Libertadores, pode cair para uma pré-Libertadores. Hoje o Grêmio é quarto, o Botafogo parece estar 3 pontos atrás do Grêmio, não é isso? Isso. E aí tem mais o Flamengo... E o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não influencia. Não, mas o Cruzeiro não conta, mas aí o Flamengo está 4 ou 5, não sei quantos pontos. São esses dois. E aí tem o Vasco, que também. aí está 7 pontos, me parece que é isso. Não, o Vasco eu não conto, mas a chance do Grêmio ficar fora da Libertadores, da vaga direta, hoje existe. O Grêmio tem que perder metade dos jogos. Mas como perder metade dos jogos, Nelson? O Grêmio tem jogo com o Santos em Santos. Tá. O Grêmio tem a Ponte Preta fora, que é jogo difícil. Ponte Preta está desesperado. Ele vai Bom, então tá. Tem um jogo difícil em casa, que é o São Paulo. O São Paulo. E o Flamengo que luta por vaga, o São Paulo que não cair. Então tá chegando onde eu tô falando. Aí, teoricamente, barbado é o Avaí, que não é mais barbada, porque certamente o Grêmio vai jogar com o time reserva de novo. Mas o Grêmio é melhor que esses todos, né? Na prática, sim. Não, na teoria. Na teoria, não na prática. É verdade. Na teoria, sim. Mas e aí? Mas jogando... Tem que confiar no Davis. O Davis está irritado porque ele sempre disse que o Grêmio não tinha que estar poupando jogadores. É verdade. Sabe que o Davis está irritado? É que o Ramiro não jogou e o Grêmio... jogou? O Ramiro não jogou. Não jogou o quê? Contra o Palmeiras. Não, mas ele jogou no outro jogo. Mas ele não jogou contra o Palmeiras e o Grêmio tomou 3. É por isso que está irritado. Não estou irritado. Se o Ramiro tivesse... Ele está irritado porque o professor... Ele está irritado porque ele sempre defendeu aqui de que o Grêmio não deveria poupar os seus titulares. Sem dúvida. E aí o Grêmio poupou os titulares e vê hoje essa distância que o Grêmio poderia também estar, talvez até melhor do que Palmeiras e Santos aí,
disputando com o Corinthians. O que não me convence é estourar. O Grêmio perdeu com o time titular para o Corinthians. Bom, mas acontece. Perdeu para o Avaí também em casa. Acontece. Mas não podia perder para o Sport. Não poderia ter perdido para o Palmeiras lá, que ele poupou jogadores também. Não sei qual é os outros jogos. Nenhum jogo que o Grêmio botou o time reserva, o Grêmio conseguiu nem empatar, pelo que eu me lembro. Perdeu todos. Então vamos partir perdeu todos os jogos, né? Vamos partir para uma situação bem mais próxima, que foi esse final de semana. Isso. Tá? O Grêmio deveria ou não deveria ter poupado os jogadores? A essas alturas eu acho que sim. Não, eu acho que contra o Palmeiras sim. Aí é diferente. Aí é uma situação, o Grêmio está num jogo decisivo, que é o jogo do ano. Mas se talvez ele tivesse uma situação melhor no campeonato, ele não teria poupado. E aí o professor, que disse que eu fui irônico, acabou com o time do Grêmio nesse último jogo. Uma mudança que ele fez que não precisava ter feito. Eu não consigo entender. Não é nem Como ele. Não precisava ter feito. Não. Rogério, para mim eu penso, eu parto do seguinte princípio. Ele não tinha zagueiro, ele mas tinha bota, que botar então tá. Aí ele bota o lateral, o Marcelo Oliveira aqui. Bota ele de zagueiro, mas bota um lateral ali. Não inventa um menino que está no meio campo. Não, mantém o Marcelo Oliveira ali e bota o Jailson na zaga. Seja assim, ele vai improvisar o lugar, ele mexeu em 3 posições naquele jogo. Ele entortou o time. Ele entortou o time. Eu sei qual é a minha opinião de ontem. Que o jogo contra o Palmeiras, se a gente ficar debatendo o que o Renato fez na troca, na análise daquele confronto, perde o foco da Libertadores. Porque o erro dele talvez tenha sido as opções que ele colocou no banco de reservas. Perfeito? O jogo em si para o Palmeiras, a gente sabe que o Grêmio não está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então o resultado ou a maneira como o Renato formou o time depois da lesão do Bruno Rodrigo, para mim, são irrelevantes em relação a Grêmio Barcelona de Guayaquil. Mas o que preocupa é o que ele pode fazer Grêmio Barcelona. Se ele inventa em tudo que é jogo, daqui a pouco ele vai inventar. Mas é que daí ele não tinha opções contra o Palmeiras. Tu acha que o toque de maldades ele acabou naquele jogo? Eu acho que sim. Bom, ele poderia. Ele contou assim, tirou a desculpa que ele deu que ele não podia improvisar. Botar um lateral, um menino, Conrado, porque ele ficou preocupado que daqui a um pouco ele ia sentir o jogo, não sei o que tal. Tá, mas aí ele tirou um menino que é destro, botou como lateral esquerdo, um volante de lateral esquerdo, e ele não se preocupou com isso. Aí botou um outro volante, botou o Marcelo Oliveira, que já é fraco como lateral, como zagueiro, nem se fala. E botou ali pra quê? Então bota, tira um, como o Nelson falou, bota o Jailson, zagueiro, deu. E não mexe no resto. A questão que eu estava propondo não era exatamente com esse enfoque. Era o Grêmio estando numa situação melhor do que está hoje. Eu acho, quer dizer, não sei também. Aí é justamente isso. Né? Teria poupado os jogadores contra o Palmeiras? Se digamos que a diferença não tivesse nos 9 pontos. Se a diferença do Grêmio fosse 6 ou 3 pontos, o Grêmio pouparia os jogadores, tendo a possibilidade de conquistar, porque, na minha opinião, pode, claro, o Grêmio conquistar a Libertadores e depois, o resultado mostrou que era mais fácil chegar na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. Sim. Mas eu falei há muito tempo atrás que eu entendia que o Grêmio devia jogar as suas fichas no Campeonato Brasileiro. Até concordando com isso. Não que fosse ter o Corinthians uma queda vertiginosa, como até está tendo, mas de que não iria repetir no segundo turno a campanha que fez no primeiro. É que a grande realidade é que tu pega aí um plantel do Grêmio com 30 e poucos jogadores. Eu acho muito ruim o planejamento de tu saber que tu tem 11 e tu não tem um plantel. Então, na verdade, quando tu vai fazer para entrar numa competição como Libertadores, como Brasileiro, tu tem que ter um plantel do qual tu tem que acreditar nos teus jogadores. Mas só que, na verdade, tu tem que usar o máximo possível aqueles jogadores que estão jogando para continuar com aquela confiança. Que eu acho que o Grêmio deu uma queda de rendimento pela falta de confiança nessa situação de eu vou ser poupado, eu como jogador vou ser poupado nesse jogo, vou treinar, no outro jogo eu vou com um time misto, eu acabo tendo uma derrota, um jogo que eu não consigo jogar bem, vem as críticas, eu já não consigo. Então eu acho que nesse jogo do Palmeiras, na minha opinião, o Grêmio tinha que ir com o time titular para ganhar confiança dentro de casa, para ir com confiança no jogo contra o Barcelona. Confiança, ritmo de jogo. O Cruzeiro fez isso na final da Copa do Brasil. E a maioria dos clubes fazem isso. E o Grêmio acabou, de repente, poupando os jogadores, achando que de repente não tem mais chance de classificação, de ganhar o título brasileiro, né? Mas se ele tivesse deixado de poupar em jogos anteriores, ele teria chego nessa situação, numa situação melhor. Mas o que acontece também em relação a isso? A grande preocupação daquilo que a gente estava conversando, que é o que tu falou, é do Grêmio daqui a pouquinho, com esse planejamento, não chegar a ser campeão da Libertadores e daqui a pouquinho tem que estar buscando uma pré-Libertadores. Isso. É esse que é o problema.
Também não é o fim do mundo. Eu sempre apostei. Que também não é o fim do mundo. Mas pelo que foi o campeonato inteiro. Mas agora ganhar 3 títulos pro no próximo lugar ano nenhum. Pro próximo ano porque são 2 fases, né? Não são mais uma, né? A pré, então você tem que jogar 4 jogos em vez de 2, né? Exatamente. Então aumenta o calendário. Quem tá que já falando curto. aqui é Não alguém faz que nem faz bastante pré-temporada. tempo que não faz nem pré-Libertadores, então. Não. Não. Mas, A pior das hipóteses, o que o Marcelo disse foi o seguinte: o Grêmio tinha a perspectiva de ganhar 3 títulos. Sim. E agora tem Daqui um a só. pouco não vai ganhar nenhum e vai ter que disputar Não, mas uma pré-Libertadores. o Grêmio, de certa forma, optou pelas Mas aí que Libertadores. tá. Aí é que tá. É Aí isso é que que eu eu tô acho falando. que foi um equívoco do Grêmio ter colocado a Libertadores. Eu sempre disse aqui, o objetivo do Renato não precisa necessariamente ser o objetivo do clube. Entendeu? O Renato quer, porque ele quer ganhar uma Libertadores. Óbvio. Entendeu? Ele teve ali com a mão na taça quando treinava o Fluminense, perdeu para a LDU, não é? E perdeu dentro de casa para a LDU. Sim. Tá? E nos pênaltis, se não me falha a memória. Isso. Tá? Então o Renato quer, mas necessariamente o clube Grêmio, talvez fosse mais importante nesse momento o Grêmio jogar as fichas no Campeonato Brasileiro, né? Reconquistar esse título, E depois assim vir como pra fez com a Copa Libertadores. do Brasil, e depois para o ano que vem, então, Tá, mas numa tem uma questão também, Libertadores. né? Pro Grêmio, pro planejamento do Grêmio do ano que vem, ele precisa estar na Libertadores. Sim. Tudo bem, Nelson. Sim, mas uma pré-Libertadores Mas, não se ele, significa mas o estar na Grêmio, Libertadores. sim, mas o Grêmio disputando o Campeonato Brasileiro, mesmo que ele não vencesse o Campeonato Brasileiro, e eu acredito que o Grêmio teria todas as condições de, se focasse no Brasileiro, vencer o Campeonato Brasileiro. Ainda tem, né? Não, ainda Não, tem, não, ainda ontem- tem. ontem- Mas naquele momento, eu estou falando naquilo que eu disse aqui quantos meses atrás, de que o Grêmio não deveria tirar o foco do Campeonato Brasileiro. Fosse isso, o Grêmio, se chegasse em segundo, estava nessa Libertadores, estava falando, se chegasse em terceiro, estava direto na Tá garantido Libertadores. já, não está preocupado. Mas aquela pergunta que não quer calar aí, talvez só o ex-jogador pode responder melhor do que a gente. O jogador tem que ser poupado? Tem obrigatoriamente que ser poupado? O Renato diz que sim, que tem que ser poupado. Cara, depende muito de cada jogador, é o biotipo de cada jogador. Tem jogador que de repente tem uma situação que ele tem um cansaço maior do que o outro, ou pela idade, ou por uma situação daquela posição, o cara que é de meio de campo, que começa a correr demais e de repente tem que ser poupado. Mas a grande realidade é que todo jogador quer jogar. Porque o que acontece? Tu é poupado de uma partida, mas tu não deixa de treinar. Tu vai pro CT de treinamento, tu vai treinar 1h30 pela manhã, 1h30 à tarde. Então, na verdade, tu continua tendo o mesmo desgaste. O que tu não tem é o desgaste emocional da partida. Então, na verdade, quando tu acaba sendo poupado, a realidade não é por causa do desgaste físico, e sim pelaquilo que pode ser o jogo. A importância da Libertadores, vamos jogar contra o Palmeiras. Mas a realidade é a seguinte, para ser bem sincero, se vai com o time titular e perde pro Palmeiras, vai por emocional com o jogo da Libertadores. Então a realidade não é por causa do que o jogador tem, não é por causa disso. É pelo lado emocional. Vou para um jogo contra o Palmeiras. Agora, se fosse o jogo contra o Avaí em casa, será que pouparia jogador? Entendeu? Em treino também tu pode te machucar, né? Em treino também, o Douglas se machucou assim. É porque os jogadores do Grêmio treinaram. Então, para dizer que o Avaí em casa não é parâmetro, porque o Grêmio apanhou pro Avaí. Não, mas eu estou só dando um exemplo, entendeu? É que quando o Palmeiras, que tá crescendo e está buscando essa vaga, até de repente, até para título. Até o Palmeiras é o time que saiu fora dos É melhor campeonatos, então tu poupar o jogador, deixar o jogador de fora, que é justamente para não entrar o lado emocional. Que se perde a partida ali, já vem mais desconfiança e vão com aquela situação. Talvez tenha sido isso. E como estava 9 pontos atrás do Corinthians, do líder. E o Palmeiras joga pelo Campeonato Brasileiro agora, né? Sim. Não tem mais nada. Só disputa o brasileiro. O Corinthians pega a Ponte nessa rodada e depois, umas 2 rodadas para frente, tem o Palmeiras na Arena de Itaquera. E será o jogo decisivo. Mas eu não sei, esse jogo contra a Ponte Preta aí já vai definir muita coisa na minha visão. A Ponte Preta está desesperada, precisa vencer. Tá perto da zona do rebaixamento. Mas tá ruim, né? Tá mal. Muito ruim. Mas tudo que tá ruim, uma hora vira, né? Pois é, mas perdeu em casa. Às vezes vira. Perdeu em casa nessa última rodada O Avaí, pro que tá bem, que é o vice-líder do retorno. Que está se atrás do recuperando. Botafogo. Não sei se consegue escapar, mas está se recuperando. O Botafogo que tem um centroavante interessante para ser aproveitado aqui pela dupla Grenal ano que vem. Brenner. Interessante centroavante. Não passou por aqui, né? Aliás, quem é o Marcos Vinícius? Jogador que o Botafogo trocou com o Cruzeiro, pelo Sassá. Era do Cruzeiro. Que baita negócio. Era um garoto do Cruzeiro e na negociação com o Sassá, o Botafogo trocou pelo Sassá. Porque, para mim, ele só me pareceu que é um jogador, não sei se tem alguma coisa, porque o Sassá a gente sabia
que tinha os problemas fora de campo. Isso. Não sei se esse Marcos Vinícius é garoto ainda. Garoto. Não sei se ele já tinha problema fora de campo também para ser trocado, enfim. Mas o que me pareceu é o seguinte, ele ainda não tem pulmão para aguentar o mesmo ritmo. Tanto que no jogo de ontem, ele jogou um primeiro tempo, para mim, foi um primeiro tempo de luxo que jogou esse menino. É bom jogador. Mas depois, no segundo tempo, ele caiu muito por conta da condição física, tanto que ele foi substituído. E quem jogou muito ontem foi o teu amigo. Teu amigo João Paulo ontem, olha, jogou, comandou o meio-campo, ele e o Bruno Silva. Mas o Bruno Silva mais aberto pela direita e ele. O João Paulo e o Lucas Lima estiveram no Internacional na mesma época e eram candidatos até a uma sucessão do D'Alessandro. E os dois não deram certo, entre aspas, no Internacional e estão estourando. Né? Mas o caso do Lucas Lima a gente sabe bem, né? O sim, Lucas mas Lima, é emblemático. Ele queria jogar isso, e não tinha como jogar, né? Isso. Aí foi embora. Eu também teria ido embora. Eram 4. Né? Eram 4 meninos, né? Era o Lucas Lima. Fernandão que dizia. O time do Fernandão. Era o Lucas Lima, o João Paulo. O Otávio, que está no Porto. Né? E o Mike. Isso. Né? Onde é que está o Mike? Ainda tinha o... que também jogava na lateral. O quarteto de meio que Goulart. O Ricardo Goulart. Não, o Ricardo Goulart era mais frente, era mais atacante. Não, mas eu digo também na mesma situação que ele não podia jogar. Mais Ele teve que sair porque era o Zé Mário que fazia a lateral esquerda também. Eu lembro que os meninos do Fernandão, que ele dizia que os garotos que seriam os 4 atletas que formariam o meio-campo titular do Inter eram Dourado e Fredinho, que está na Europa. O Shakhtar. E aí o Lucas Lima e o outro é o João Paulo. E o Mike está onde? O Mike está no interior de São Paulo, se não faz a memória. O Mike está no interior de São Paulo. Ou está no Joinville, que era o último clube que eu me lembro de ter visto ele jogar. Pode ser. Vem cá, eu quero saber de vocês em seguidinha, quem vocês são, claro, tirante o Grêmio, evidente que acredito que todos nós como primeira opção, até o Nelson. Não. Primeira opção seja o Grêmio, mas qual a segunda opção? Depende da opção do quê? Depois a gente... opção o quê? Se é para ser o quarto colocado ou não? Vem chegando um dos mais tradicionais eventos do esporte amador no estado, os Jogos Comerciários Sesc, que já estão aí com as etapas municipais em andamento. E a final estadual será nos dias 11 e 12 de novembro, aqui em Porto Alegre, na sede campestre do Sesc. E os atletas que vêm do interior têm as despesas com transporte, hospedagem e alimentação subsidiadas pelo Sesc. Confira todas as informações em sescifnrs.com.br. Jogos Comerciários Sesc, a grande final dias 11 e 12 de novembro, aqui em Porto Alegre. Mensagem do Banrisul, já voltamos. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Isso aí, Banrisul Digital, clique e simplifique a sua vida. Quem vocês pegam para segundo nessa disputa com o Corinthians aí? Primeiro o Grêmio, né? Claro, Se quer Libertadores, quero que o Grêmio chegue ao título ainda mesmo, estando 9 pontos atrás. Mas quem é que vocês abraçam aí? Eu acho que é o Palmeiras. Não, eu quero saber quem é que tu abraça, não quem tu acha, quem é que tu abraça. Quem é que tu vai quero, torcer? O que eu acho. Não é o que tu acha, o que tu vai torcer. Olha aqui, ó, eu torcer pro Grêmio. Eu vou te ser bem sincero. Contra o Corinthians. Às vezes tu abraça e tu não quer. Também tem isso. Contra o Corinthians me serve qualquer um. Por que essa raiva tão grande do Corinthians? Porque o Corinthians é um time que ele... Olha, o grande rival do Internacional, o rival local é o Grêmio. Agora, em termos de Brasil, o grande rival hoje do Internacional é o Corinthians. Tá, então tu abraça quem? Grêmio. Eu acho que o Palmeiras. Tu abraça o Palmeiras. Tu abraça o Palmeiras. Tu torce pro Palmeiras. Sim. Não. Que é o que a pergunta é assim, tu torce ou quem tu acha que vai ser quem campeão? É que tu abraça? Não, cara. Tu abraça... Eu abraço o Palmeiras, mas eu vou torcer pro Grêmio. É a diferença. Abraçar o abraço do Gisele Bündchen. O que eu disse? É que não deu, não entrou. Não captei faz tempo que ele não vem ao programa. O que eu disse? É que o Grêmio já está com Tirante o Grêmio. Todo mundo está com o Grêmio. Então, Tirante o Grêmio, que é a nossa Palmeiras. 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 Também concordo. Palmeiras.
Não, o Santos. Um abraço, Santos. Tu gosta do Santos? Acho que o estilo de futebol do Santos é mais interessante do que do Palmeiras. Apesar de o Palmeiras ter um time bom. Tu vai abraçar pela técnica, então. Sim, vai pela técnica. Tu não vai pelo um coração aí. Não, sempre pela técnica. Não. Eu vou pelo coração. Eu abraço o Palmeiras. Mas tu não concorda comigo com a grande rivalidade internacional com o Corinthians? Em termos de Brasil? Não é essa questão. Não, aqui, ó. Eu tô perguntando pra ti. Eu tô perguntando. Isso é fora do assunto. Eu já vi o Corinthians, né, meter a mão no Internacional, nós vimos. No Grêmio. Eu já vi o Corinthians meter a mão no Grêmio, ganhar uma Copa do Brasil, Agora, do Grêmio dentro do Olímpico. Hein? Meter a mão no Corinthians? Não, ninguém. Então é por isso que eu quero... mas ali, eu quero dizer o seguinte, ali é o Brasil inteiro. O Brasil inteiro batendo palma. Batendo palma. Mas o juizão errou feio ali, né? Foi pênalti no Jô, né? Hein? Foi pênalti no Jô, né? Olha, cara, eu vou te dizer o seguinte, eu não vi essa imagem ainda com a hora que o Jô cai, é onde é que está a bola. Porque, para mim, o que disse o zagueiro ou Igor o Gatito, Rabelo. Acho que foi o Igor Rabelo, quando ele vai para dar o toque, a bola já está longe, quase na linha de fundo, e o Jô se atira para cima dele justamente para cavar. Um pênalti clássico. O Jô é malandro, né? Claro. O Jô é malandro. Claro. Eu não sei. Talvez eu tenha parte pri nisso aí, porque é a favor do Corinthians. Seria a favor do Corinthians. Eu quero que se ferre o Corinthians. Marcelo, quando tu jogava... jogava... Mas eu torço o Palmeiras, só voltando. Eu torço pro Palmeiras. Eu tenho um grande amigo meu lá em Curitiba, que é natural de Londrina, não é? O Lauro Camura, que é torcedor do Palmeiras. E o ano passado, ele, depois do Palmeiras conquistar o título, e mesmo quando estava garantido, ele abraçou o Internacional. Entendeu? Lauro Camura deve ser de origem italiana. Camura é origem italiana. Me sei o Lauro Camura. Ele abraçou o Inter aonde? Não, estou dizendo torcer. É difícil. Da Série B, não estava entendendo. É difícil, ele entendeu? Não estava entendendo qual é a história. Depois dá para ele vir mais seguido ao programa? Dá para ele vir mais seguido ao programa? Abraçou o que o Inter? Depois nós somos acusados. Não cair. Nós somos acusados de bullying. Abraçou o Inter para não cair. É isso que aconteceu? Torceu para não cair. Não adiantou, então. Tudo bem. Eu posso não adiantar agora. E tu também é torcida pelo Palmeiras lá, que é o time do Lauro. Ok? Tá certo. Mas é uma coisa é torcedor. Quem que tu ia perguntar? Eu perguntava, Marcelo, na tua época que jogava no Internacional, tirando o Grêmio, qual era a grande rivalidade? Tirando o Grêmio? As grandes disputas, assim, que tinha. A grande disputa que a gente tinha, além do Corinthians. Palmeiras, né? Tinha Palmeiras, Flamengo. O Flamengo era muito forte também, né? A situação da rivalidade que tinha na época. É que quando tu tem... tá num clube grande... Qualquer um outro clube grande acaba sendo uma rivalidade. O São Paulo foi muito tempo o rival do Inter, né? Também. Né? Então, o São Paulo foi mais depois, né? Foi depois, assim, mas teve. Depende muito daquela época que os dois estão praticamente nivelados, né? Eu me lembro aquele Palmeiras, eram confrontos interessantes. Né? O Palmeiras na época ali era difícil, né? Pegou aquela época do Palmeiras da Parmalat. Até o Juventude se tornou um rival do Inter, né? Mas a época da Parmalat ele foi o grande rival do Grêmio. Também. Mais do Grêmio do que do Inter. Mais do Grêmio do Inter, porque o Grêmio disputou o título. Então, entre aquela situação de depende do que tu está disputando, como jogos importantes, finais e tal. Então, acho que se tornou uma rivalidade. Eu lembro um jogo do Internacional no Beira-Rio, no sábado à noite, Inter e Palmeiras, que o Kleber não aguentou o Fabiano e foi expulso, né? Sim. O próprio jogo contra o Flamengo também, que eu lembro muito bem, que o Flamengo estava com aquele ataque dos sonhos, Romário, o Sávio e Edmundo. E o Márcio Tigrão arrebentou os três. Então, tem essa situação assim também, né? Márcio Tigrão que está na China. Está na China. Rogério, faz uma pergunta aí na Libertadores, quem é cada um abraça aí. Quer ver, se quiser, também dá para ver o pênalti do jogo. Para um pouquinho, olha aqui, ó. Temos tudo aqui no programa. Abraçar, o Davis não entendeu o que não, é abraçar. Então para quem tu vai torcer ou quem tu acha que vai ganhar, então tá bem. Não, mas quem torceu ou quem eu acho que vai ganhar? Tu vai torcer pro Palmeiras, é isso que tu disse. Na Libertadores? Não, no Campeonato Brasileiro. Mas o Diogo perguntou da Libertadores. Eu sei, mas eu tô falando outra coisa. Eu falo quem abraça e quem tu quer. Tu vais torcer para o Palmeiras. Eu vou torcer pro Palmeiras. Mas acho que o Corinthians vai ganhar o campeonato ainda. Então, até porque a choradeira de ontem, nesse lance do pênalti que a gente vai ver, a começar pelo narrador que estava narrando o jogo no Sport TV. Quem era? O Milton Leite. Já começou a choradeira. Na batida! Eu achei pênalti. Quando ele gira ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali. Ele já está segurando ele. Ali, ó. Ali foi. Ali quando segurou ele foi. Ali foi. Foi pênalti. Ali foi.
Foi pênalti, sim. Agora é melhor. Aí é pênalti. Eles estão... Aí é pênalti. Já tá puxando ele ali, dando a perna dele. Me parece pênalti. Aí é pênalti. Eu quero ver aquele negócio da... Se der o André para... Aí se marcasse o pênalti, o Gatito pegava também. Tudo bem, até acredito. Não sei. Olha ali, ó. Ele já está agarrando ele aí, ali, ó. Ele Olha lá. Eles estão se agarrando, porque o João também está puxando. Olha lá. Tá, aí tá. Aí ele dá na perna Olha lá, dele. ali a mão do Jô já foi para a camiseta do Igor Cabelo, né? Não, tá solto. Agora sim. Agora. Aí. Largou a bola. Agora foi, ó. Vai, Mas olha ali embaixo. Olha lá, ele tá uma tesoura nele. Não, mas embaixo ele não tocou ainda. Não, mas a tesoura, olha a perna. A bola já passou, Rogério. Tá, tudo bem. Olha a perna dele depois da bola. O Jô já tá, já tá na queda. Ele não tocou ainda no Jô. Agora tocou. Tocou? Não, tocou. Não tocou. Não. Foi pênalti. Não tocou. Eu acho que não Sabe por quê? tocou. Porque na hora que ele toca a bola, primeiro, ele já, mesmo se ele passa, ele não pega a bola. Porque a bola acabou fugindo dele. E aí, o juiz coloca ali aquele lance porque, na verdade, o Jô já está fazendo a parede. E é isso aí, e já é um lance de corpo ali, já é uma situação de corpo, e não o tem Jô já como está sair. se tirando para trás. E ele, na hora que ele dá o passe, que ele vê que a bola escapou, a hora que ele já está desequilibrado para jogar. E o outro foi a hora que ele deu o carrinho e acabou, aí não tem como não encostar. Mas, na verdade, a bola já tinha fugido do lance. Eu tenho pena do árbitro. É a minha interpretação também. É muito difícil naquele momento dar o pênalti. Porque, pessoal, tem que pensar tudo isso. Porque, na verdade, muitas vezes a gente conversa, teve situações com árbitros, eles passavam para nós jogadores, é aquela coisa assim, por exemplo, tu vem em movimento e tu tem o choque com o jogador, é uma coisa. Outra coisa, tu já está na área, já fazendo uma parede, uma proteção com o cara já tá te segurando. Então, automaticamente, já está tendo um contato ali que qualquer coisa vai depender de como tu vai chegar na bola. Sim. Como a bola escapou, aí o juiz acabou não dando. Entendi. Eu acho que sim. Se tivesse a bola no pé do Jô, em posse do Jô ali, aí sim. Tá? Aí sim. E aí fosse aquilo, porque aí tu ia ver que o Jô estava em condição de fazer o drible e ir para o chute, não digo nem que fosse no gol, que era muito perto, mas pelo menos para o chute, acredito que ele daria. Mas como foi isso? O árbitro está vendo, mas a choradeira que foi ontem no Sport TV... E dos jogadores também, né? O Cleison acabou sendo detido, né? Jogador do Corinthians, por causa da confusão. Ele acabou batendo num policial militar e foi detido. Tem mais depois do jogo aí, André? Uma briga que acabou acontecendo. Se tivesse a sequência do compadre. Mas ele bateu no policial, né? Ele deu um tapa assim. É o policial aquele que está para fazer a proteção da arbitragem. Tá? Aí ele está tentando afastar e o Cleison dá um. Sobre a arbitragem, amanhã, hoje na verdade, né? Porque hoje já tem River e Lanús. Amanhã Grêmio e Barcelona de Guayaquil. Começa a utilização do árbitro de vídeo na Libertadores da América. A Libertadores vai ter, então. Isso, vai ter. Porque o glorioso Marco Polo Del Nero prometeu para o Campeonato Brasileiro e não vai ter. Só ano que vem. O detalhe é o seguinte, o Grêmio, quem passou pelo procedimento de teste foi o diretor executivo do Grêmio, André Zanota. Ele foi ao Paraguai e viu toda a palestra e repassou para os jogadores. Os jogadores tinham muitas dúvidas, ele disse, na palestra. Muitas. Mas que foi muito bom a reunião. Ele disse isso lá no Equador. São 4 situações em que a arbitragem de vídeo vai interferir. No impedimento, no gol ou não gol, no cartão vermelho ou no equívoco de uma falta. São esses 4 momentos. O que seria o equívoco de uma falta? Se a falta se ela aconteceu ou não em lance de perigo. Que não é o pênalti. Tipo essa do jogo, de repente. Essa é o pênalti. Seria o pênalti. Seria uma fora da área. Um lance de uma perigo. Uma situação parecida fora da área. Mas no pênalti não? Pênalti. Pode ser o pênalti também. Também, uma situação pênalti, de falta. uma situação de falta em mas perigo. Mas então vai ser em tudo. Quase tudo. Vai ser em tudo. E detalhe, nenhum jogador pode pedir o uso do vídeo. Sim, não tem pedir desafio. Se fizer assim, que é o sinal do desafio, cartão amarelo. Mas quem que pode pedir, então? Só os árbitros decidem. Entre eles só? Não tem pedir. Todo jogo é filmado. Então o árbitro decide a hora de parar. Se o cara quiser forçar um cartão... Tem mais uma maneira. Tem os jogadores aqui que não vão viajar. Né, cara? Não, é que na verdade... Não dando, ele que vai continuar resolvendo se ele quer ver ou não, né, a frase do André Zanota que mais me chamou a atenção. Vai tornar o resultado o mais justo possível. Ou seja, continuará talvez não sendo justo. Eu continuo discordando da questão da arbitragem de vídeo. Eu acho que a única coisa que a tecnologia pode vir para o bem do futebol é a bola entrou ou não entrou.
Para mim, é o Não, resto vai dar polêmica. Para nós, cronistas, radialistas, jornalistas, vai ser muito bom. Vai ser matéria para discussão ampla. Juiz, cara. Quando daqui a pouco ele decide um jogo, não quer... Vou te dar um exemplo. O que aconteceu que tu tá falando do jogo do Inter e Corinthians. Este lance, talvez tu tivesse este lance de ontem, tá? No vídeo. Todos nós ficamos com dúvida. Como é que o cara vai fazer? A interpretação do cara com o vídeo. Quer dizer... mas vai continuar sendo dele. Eu acho até que pode ter também outros lances, como um lance de impedimento, aquele cara que sai na cara do gol e faz o gol, e aquilo ele pode mudar o resultado, de repente houve um impedimento ou não, né? Eu acho que também é importante, mas eu acho que o capitão do time poderia fazer. Exatamente. Ele pediu. O capitão podia pedir desafio? Pode ser? O capitão poderia pedir. Né? E que eu acho que daí ou ficaria... mas o treinador ainda está longe do lance. Até chegar a informação no juiz, então daqui a pouquinho o capitão que está dentro do campo, ele tem esse poder de pedir. Eu acho que seria mais interessante. Como é no vôlei, né? Como é no vôlei. Isso. Pode ser? Eu entendo que esse... Eu acho que vai ser uma confusão na minha visão. Eu acho que o vídeo, para mim, tinha que ser só nessas duas situações. Gol e impedimento. E eu queria... Mas eu quero outra coisa. Eu quero mais árbitro dentro de campo. Mas esse árbitro... Agora já tem? Agora esse não resolve coisa nenhuma, cara. Esses dois que estão atrás, que não fazem nada, que estão ali só para ver se é gol, vão cair com o recurso de vídeo. Então, puxa esses para dentro de campo. Tá? Puxa esses para dentro de campo. Eles vão ficar praticamente só com as decisões das grandes áreas. E o outro árbitro vai ficar de intermediária a intermediária. Vai, muita coisa. Vai chamar mais dois árbitros. E se não concordar com o outro? Como? O Rogério quer tirar aqueles de trás do gol. Quantos árbitros tem no basquete? Quantos árbitros tem no futebol americano? Quantos árbitros tem no... Bom, o voleibol tem 2 árbitros, mas... Quanto se envolve num jogo de tênis que tem desafio? A minha discussão sobre isso, acho que o futebol vai perder muito da sua essência, que é a subjetividade. É que, na verdade, eu concordo com o Rogério nesse sentido, porque é o seguinte, a falta é aquilo que aconteceu no jogo. Cada um vai ter uma opinião e naquela situação do vídeo, mesmo parando o jogo no vídeo, pode não ficar realmente claro e daqui a pouquinho a imprensa colocar que, peraí, não, para mim não foi. E o árbitro colocou. Então o que eu colocaria é o seguinte, se a bola entrou, a linha, né, do gol, se a bola entrou ou não entrou, e realmente o impedimento, porque o impedimento é a visão do bandeirinha. Se está realmente... Aí isso é desenvolvimento de jogo. O restante vai ser sempre dúvida. Parece que a FIFA, com razão, quer deixar a decisão final para o árbitro. Sim, eu concordo. Não tem problema. Mas qual é o problema de botar os outros... Não, tudo bem, Rogério, mas o que eu não é que eu não concordo. Eu acho que seria útil também a história do pênalti. Eu estou dando um exemplo da história do Tinga no Corinthians. Pô, tá bem, 90% vai achar que não foi o juiz, por razões que a gente já sabe, porque ele vai dizer que não foi. Mas aí eu te pergunto. A decisão é dele, então o mundo está vendo que foi. O juiz honesto e correto. Não era o caso. Mas se tivesse um árbitro, outro, que fosse responsável pela jogada ali dentro da área, ele também teria que ter sido tão desonesto quanto aquele que era o árbitro principal. Mas aí é muita divisão de responsabilidade. Mas como é que funciona no futebol americano? Quantas vezes vocês já viram? Um árbitro joga o lenço e anulou aquela jogada. Eles vêm e conversam. O que foi, o que tu viu, o que foi assim. Ok. Aí ele vai lá e diz assim, olha, não é pênalti porque não houve o toque, o Jô quadrou o corpo para se atirar antes de terminar a jogada. Não, ok. Mas aí no tempo que leva essa discussão no futebol americano, quantas horas demora um jogo de futebol americano? Mas não é por isso, não é pela arbitragem. Não. Estou perguntando. É que é outro esporte, gente. Eu acho que é questão cultural, eu concordo. Mas é justamente. Mas as mudanças que tem que acontecer, tem que mudar os árbitros. Assim, sim. Qual foi o jogo agora há pouco tempo que tinha um árbitro na linha da coisa, no momento se a bola entrou ou não entrou, e ele disse que não entrou e a bola tinha entrado, ou vice-versa. Agora não adianta, cara. Se tu vai botar, tanto fácil botar ele na linha do gol para dizer se entrou ou não entrou, ou tu botar ele no meio campo, vai ser a mesma coisa. No momento que tiver uma imagem, aí a responsabilidade aumenta. Desculpe. Aí são atribuições. São atribuições. O que se reclama do árbitro lá atrás? Que ele só está ali para uma atribuição. Que é para ver se a bola entrou ou não entrou, que ele não está prestando atenção. Isso foi dito, inclusive, né, num outro jogo aí. Se ele tiver a atribuição onde ele vai ter uma área que ele é o responsável maior... aumenta a classificação dele. Aumenta, claro. Tá bem, mas o que eu estou querendo dizer assim, no momento que tu tem a imagem, que é um documento... que todo mundo vai ver. É mais difícil de dizer, muito mais difícil do cara dizer na sacanagem, eu não vi, não foi, coisa tal. Mas nós estamos vendo. É muito mais difícil se omitir?
Aqui, ó, assim? É muito mais difícil dele se omitir. Tá participando Ele com a se gente. omitir? Só pra... Óbvio, claro que sim. Mas aí, tanto que nós aqui, nós tivemos 3 opiniões. Tá bem, mas sobre aí o lance tu é o comandante de do um programa, lado o e teu do juiz, outro. tu vai dizer, não foi bom, todo Não, mundo mas vai aí tu vai respeitar. estar dizendo que ele está contrariando a imagem. Mas não é que ele está Na contrariando, tua mas aí não. interpretação. Claro que vai ter que valer a interpretação Pois é, mas aí tu vai tem estar- Não, lances sempre que vai são valer. claros, A tem lances que são interpretação claros por isso que eu tô- todo mundo vai por ver. isso Se a que eu continuo interpretação é entendendo. que vai valer, não vai Tá, mudar Não, muito. mas aí pesa a Não, imagem. talvez cara. sim, a imagem pesa Aonde na é minha que, opinião. aonde é que É entra, auxiliar. É uma aonde coisa é que auxiliar. onde é que entra o desafio no vôlei? Onde é que entra o desafio no tênis? A bola se saiu ou não Saiu ou não saiu. bateu Saiu peso. Se na linha, bateu, não. se tocou no jogador, Na rede, no bloqueio, ou na coisa, tá. é isso aí. Agora, a interpretação do lance da falta não vai ser a imagem que vai dar como Se definitivo. tu já vier com opinião pré-concebida, dificilmente a imagem vai te Não, alterar. mas a opinião a pré- não ser que seja uma coisa muito clamorosa, né? Não, tudo bem, mas a opinião pré-concebida, isso existe mesmo contrariando a imagem, né? Não, claro, é que você... Entendeu? Tu Porque apitando... o que eu dou exemplo é o de hoje, que nós estamos aqui. Ah, por exemplo, aquele árbitro Entendeu? de Eu acho que ontem... o futebol não ganha com isso. O futebol O árbitro perde de com ontem... isso. É Não, minha mas opinião. o árbitro de ontem, ele já veio com a ideia, né, prévia, se ele tivesse a imagem, de que não foi pênalti. Tanto que ele não marcou. Claro. Se ele vendo a imagem, primeiro ele vai lembrar que teve a opinião de não marcar o pênalti. Exatamente. Depois ele vai competir com a imagem. Sim. Então, existe a possibilidade mesmo com a imagem... Ele dizer que não foi. Que vai ser a Claro. opinião dele, ok? Tá bem, Mas aí é não- diferente. tudo Mas bem. vai continuar Claro. dividido, é isso que eu estou dizendo. É. Se Por tiver isso, 3 árbitros ou 4 árbitros, os 3 vão olhar a imagem, os 3 dizem assim, ó, não foi. Daqui um pouco dois dizem, cara, eu Mas acho a que foi opinião pênalti. é a mas opinião aí, vai ser dele. mas aí Tá. eu prefiro Agora- que esses 3 árbitros estejam dentro do campo. É? Posso abrir uma discussão? Jogo da Libertadores tem vídeo. Campeonato Brasileiro não teve vídeo. Campeonato Gaúcho provavelmente não vai ter vídeo. Não vai ter. Campeonato Brasileiro vai ter vídeo. São 2 esportes diferentes, são 2 regras diferentes. Não é. Não, cada Como que não? campeonato tem uma regra. Não. Cada campeonato tem uma isso regra. não, Mas o esporte é o mesmo. Tu pode botar se quiser no Campeonato Gaúcho, tem que pagar. É só pagar. Aqui o Edu César participa com a gente, diz assim, ó, tá na nossa audiência e diz que vale lembrar que hoje em River e Lanús, quem vai fazer a estreia, né, do árbitro de vídeo serão os brasileiros, né? Ah, é o Sandro verdade. Merahit é o árbitro de vídeo e o Wilton Pereira Sampaio é o árbitro principal. Os dois, a CBF já confirmou ontem que estão na lista dos árbitros da FIFA que estarão, né, no Mundial de Clubes, nos Mas Emirados uma Árabes. dúvida, É um E único também o árbitro árbitro. que vai ser árbitro de vídeo? No Mundial de Clubes. Isso, eles já foram confirmados. É só um árbitro de vídeo? E o Anderson Daronco é o 4º árbitro. Não, o árbitro principal de vídeo é o Sim, mas só Sandro um Merahit. árbitro. Ele é o chefe dos Sim, mas árbitros de quantos vídeo. acompanham com ele ali na... Mais Tem dois. mais 2. Mais dois, mas a decisão é dele. É ele que decide se para ou não e leva para o árbitro principal. Porque o quarteto tem que ser brasileiro, né? Assim como o quarteto... Pergunta, eles do fizeram, Fluminense amanhã eles é- fizeram algum tipo de preparação para isso, será? O Sandro Merahit Sim, é árbitro preparado. A minha dúvida é a assim, gente fez o só curso. quem pode pedir é o árbitro. Sim. O árbitro de vídeo. É ele que pede, não é o árbitro de campo Não, que é o pode árbitro de pedir uma campo. dúvida É o dele. Se árbitro houver uma de reclamação vídeo. muito grande dos jogadores, ele não pode pedir. Não, ele É o- pode não, também. eles vão conversar. Claro, eles vão Mas conversar. Ele vai vem estar a opinião do integrado árbitro no de vídeo. sistema. Ele vai estar integrado no sistema de comunicação. Vai dar Agora, muita ele confusão. vai ter autoridade para chegar e dizer para o árbitro de campo, segura aí que nós vamos ver essa imagem. Tá, Série B vai ter... Vai demorar muito ter mais árbitro tempo. de vídeo? Vem cá, vai demorar muito mais tempo. Vai ter que muito bola mais pro tempo. Nelson. Olha aqui, Dá ó. bola pro Nelson. Vai demorar muito mais tempo esse negócio do vídeo, Tá. do que se tivessem eles dentro do campo ali. Tá? Não Se sei. tivessem eles dentro do campo e É falassem que com o o vídeo é outro. difícil. Mas assim é o seguinte, vamos lá, o Ipiranga de Erechim vai disputar a Série C e vai subir para B. Na B vai ter vídeo, na C não Se tinha. pagar, vai ter, não. Não, Basta ter são dinheiro. regras diferentes. Os Eu sou jogadores contra vão ter que isso. se adaptar. Eu sou contra Simples. isso. Eu sou contra. Eu já vi jogos com árbitro de vídeo e, pra mim, salvam os jogos assim de maneira significativa. Eu vi um Colônia e Schalke há umas 2 semanas, mais ou menos. Jogo na casa do Colônia. É tu e o Bavaresco, né? Eu assisto quase tudo que dá. Tava 1-1. Um pênalti pro Schalke, o juiz deu. O juiz, né, normal. O juiz de vídeo chamou e anularam o pênalti. Porque não foi pênalti. Realmente não tinha sido. O que aconteceu? Na jogada, que saiu a bola do goleiro, porque ele coloca a bola em jogo de volta, o goleiro deu um balão pra frente, o Colônia pega a bola e ganha o jogo. 2-1. Foi justo. Aí o vídeo decidiu. Foi justo. Claro que ele decidiu. Tudo bem que o vídeo Ia ser uma decidiu. injustiça. Tudo bem, mas injustiça. O futebol não é um ato de justiça deles. O futebol é um jogo, Rogério, e como mas jogo... Mas ele bem. foi correto Como daí. jogo- Não, cara, tudo bem, Mas aí tu mas- tem que fazer o que o Diogo falou, tem que tentar ser o mais justo possível. Ok, Isso. o mais correto possível. Agora, eu continuo Como que o árbitro ia entendendo. saber que o Colônia ia fazer um Certo. gol? Não tinha como saber. Não, mas como é que, se não fosse o vídeo e fosse um outro árbitro que Talvez estivesse vitória do próximo do Schalke. lance... Talvez vitória do Schalke. Não,
esse próximo do lance talvez não tivesse dado pênalti já de início. Pode ser. Entendeu? Levou 30 segundos. É isso que eu continuo aí. Tá, mas tu não concorda que o fato de ter uma imagem aumenta a responsabilidade do cara? Ele tem a possibilidade de ele ver numa imagem. Eles podem continuar na dúvida. Ou não, ou ele pode assumir menos o risco de algumas situações, porque exatamente. tem um vídeo Ele pode se omitir menos. Não, se omitir Ele vai se omitir mais. Se omitir mais. Ele vai se omitir mais. Porque ele sabe que tem o vídeo Claro. ali. Sim, mas ele sabe que a pressão é maior. Ah, claro. Aí é que tá. Vai estar mais atento, né? É evidente. Ó, tem a imagem ali mostrando que o cara foi derrubado, que a bola entrou. Tá bom, aí o cara não marca. Ou por outro, assim, apesar que essa Tá, história. e aquele lance que só o vídeo só consegue captar essa irregularidade ou... No vídeo. O vídeo para. E aí? O vídeo para daí. Sim. Tá, mas vem cá, outra coisa assim, com relação a bola entrou. Não tem a tecnologia aquela da bola. O árbitro não viu. Tá, mas o árbitro de vídeo viu. Se o árbitro não viu o E aí, pênalti, como é que o árbitro de vídeo viu, é pênalti. Por que eles não usam aqui a tecnologia da bola? Eu continuo O sensor é igual, chip. Eu continuo com a minha preferência de que o recurso tecnológico fosse para o impedimento, que esses que são difíceis... E pro gol e não gol, né? E pro gol e não gol. E botasse os árbitros que estão lá na linha do campo sem fazer nada praticamente, para dentro do campo. Cuidado da intermediária. A discussão nossa, vai ser muito mais se o cara errou. Se o cara do vídeo errou... Olha, eu vou dizer o seguinte, eu torço mesmo é que nem hoje e nem amanhã o árbitro de vídeo seja utilizado. Tomara. Eu torço para isso, porque ainda é muito... Eu também, concordo contigo. É uma condição ainda muito incipiente, fechado muito com o relator, né? Fechado com o O relator. Jael na cara do gol, de repente ele bate uma bola, tu vai ficar na dúvida, cara. Vai ter que olhar no vídeo para ver o que acontece. Jael vai decidir Libertadores por Grêmio. Jael vai decidir Libertadores por Grêmio. Só não vai acontecer aquele que eu te disse. O Bressan viajou, não? Viajou? Sim, viajou. Ele tava Primeiro machucado, banco número 1. Cadeira número 1 do avião. Tá junto. Se acontecer algo, como eu te disse, tu vai fazer o programa sozinho com os três aqui. Tá bem. Bressan, Ramiro e Jael. Mas tem que acontecer o que tu falou. A bola tem que passar pelos três e sair o gol do Grêmio. É isso, né? Na final da Libertadores. Nós vamos estar ali fotografando. Marcelo, a dúvida é a seguinte, ele comparou o Jael com o Gabiru. O Gabiru jogou bola, tio. O Gabiru chegou a jogar na seleção brasileira, ele foi um bom jogador no Atlético. Quem é o Jael? Não adianta. Quem é o Jael? Eu sou suspeito a falar do Jael. Hã? Eu sou suspeito a falar É teu do Jael. amigo. Pô, ele jogou comigo no Criciúma, né, cara? E aí? E eu subi ele pro profissional lá. Tá, né? mas e aí? E aí? Agora eu quero que deu... Ele é um cara de muita força. Né? Ele é um atacante de força. Muita gente de muita força. Não, mas digo assim, é um atacante de força, é um atacante que chuta bem, que cabeceia bem e tal. E aquele cara assim, ó, o jogador em si, eu vejo assim que não existe aquele cara que é ruim. Ele precisa de dar uma sequência de confiança para jogar. Ele, para ter chegado no Inter, ele foi no Grêmio, ele passou por situações boas, aonde ele foi, teve êxito e chegou até ali. De repente no Grêmio ele não está jogando, se ele sair do Grêmio vai jogar em outro lugar, assim como muitos que de repente vieram para cá e não conseguiram jogar e acabaram jogando em outro. Mas tem um cara que jogou bola e tu olha para um cara, tu vê se o cara tem... Não, mas aí a gente não pode comparar de repente a qualidade do... Um exemplo, a qualidade do Jael com a qualidade de passe do Douglas, são posições diferentes, né? A mesma coisa... Mas eu não tô nem falando assim, pelo menos os jogos que eu vi ele não consegue dominar uma bola, tio. O cara não está tendo sequência de jogo, ele tá jogando quase todos os jogos. Mas ele entra pouco. É que nem aconteceu com o Grêmio. É que nem aconteceu com o Grêmio. O Grêmio tinha uma equipe muito forte e tinha ali o Everton e o exemplo Fernandinho, que eram dois jogadores que entravam e resolviam. Sim. Hoje os dois têm que ser protagonistas, entrar e resolver, eles não estão resolvendo. Sendo jogando, eles não estão tendo o mesmo rendimento sendo jogando, como titular, do que entrando no segundo tempo. Então, o que dá para explicar também disso muitas vezes? Por que, me permita? Né? Porque o esquema do Grêmio não foi feito para nenhum dos dois. Exatamente. O esquema do Grêmio, o esquema do Grêmio não é para o Jael. O Jael é um jogador para uma alternativa. Uma alternativa. Eu não estou propugnando aqui que o Jael seja titular no lugar do Barrios. Vou te dar um exemplo. Esse jogo da Libertadores lá, que vai ser um jogo difícil, daqui a pouquinho a entrada do Jael pode ser boa, porque é um cara de força, daqui a pouquinho uma bola aérea, vai lá, atropelou e faz... Agora, se é um jogo mais aberto, que ele tem que resolver, pode ser que não seja. O Ariel também pode fazer um gol do Grêmio. Pode. Eu só discordo, não é que o esquema do Grêmio não é pro Jael. O Jael que não é pro esquema do Grêmio. É o contrário. Não, é a mesma coisa. O Jael não é pro esquema do Grêmio. Tanto o Jael não é pro esquema do Grêmio que ele não é titular. Ele não é o titular. Mas foi o que a gente falava? Mas
Para mudar, se tu é o que o Marcelo acabou de dizer. Se tu precisa... Convencer, tomara que eu morda a língua, quebra a cara e faça, o Jael faça gol e o Grêmio seja campeão. Eu vou te dar um exemplo. Mas a chance é 1%. Eu vou te dar um exemplo de situação. O Grêmio está perdendo 2-0. É um placar que praticamente... E tu bota o Jael, ele vai tomar mais 2. Mas aí não dá para debater. Nem eu, nem toda a torcida do Grêmio. Tu vê ele jogando e todo mundo vê que o cara não adianta, tio. Mas que arrogância é essa tua de falar pela torcida do Grêmio? Mas então tu faz uma pesquisa. Mas eu tô falando por mim, eu não vou falar pela torcida do Grêmio. Eu tenho os meus, eu vou todo jogo do Grêmio e vejo. E aí tu acha que a tua amostragem é a torcida do Grêmio? É pequena. Ah, é? É 3 ou 4 jogos, é pequena, David. O Arroio tá queimado, todo mundo fala que o cara não joga nada por 3, 4 jogos. E aí? É a mesma coisa. Eu concordo com o Rogério. Numa situação que o Grêmio precisa de bola alta na área e um cara forte para segurar o zagueiro, não está funcionando. Não vai ser o Barros. Funcionando. Quantas vezes nós vemos... a escalação do Jael, não é isso? Mas na semifinal está valendo o gol qualificado. Já muda completamente a situação. Pode classificar o Grêmio, um gol do... Muda completamente aí. 1-0 em casa é ter o resultado. O Grêmio tinha outro centroavante há pouco tempo, tal de Brian Rodrigues, aí o cara tem quase 2 metros de altura e também não adiantava nada, cara. Botava ele a cabeça, podia ser grande, mas forte. Aí a amostragem que tu tem é maior, que o Brian jogou. O Brian jogou no Grêmio várias partidas. O Brian foi titular. Foi titular do Grêmio. O Jael nunca foi titular. Bom, isso não tem fim, essa discussão, né? É uma discussão apaixonada. Não tem fim. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc, já voltamos para atender os nossos telespectadores. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump. Vamos lá, guria! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Olha aqui, ó. O Lucas, ontem ele fez uma charada, né? O que os times catarinenses tiveram em comum na rodada? Vocês decifraram ou não? Não. Foi que todos os 4 fizeram 2 gols na rodada, independente de vitória, empate ou derrota. Por exemplo, o Figueirense empatou em 2-2, o Criciúma perdeu para o Internacional 2-3, o Avaí venceu a Ponte Preta 2-1 e a Chapecoense venceu o Fluminense 2-0. Isso está dizendo. E o Lucas disse aqui, ó, ontem estavam criticando o Renato pelas poupações. Aí teve um que disse que ele deu o título da Copa do Brasil. Aí digo eu, quem deu a Copa do Brasil para o Grêmio foi o Marcelo Groi ao defender o pênalti cobrado pelo Atlético. E foi isso mesmo, foi o primeiro jogo no ano passado. Mas lembrando que só foi para os pênaltis por culpa do Marcelo Groi. Sim, teve uma falha. Isso. Teve uma falha, mas em compensação... Que bom para o Grêmio que ele se redimiu. E se redimiu de uma maneira extraordinária, porque como é o nome do goleirinho esse do Atlético aí? O Everton. O Everton. Que vai para o Palmeiras. Ele tentou aparecer em cima de uma situação... de se consagrar, para ele bater. E aí o Marcelo Groi mostrou lá, bateu, o Marcelo defendeu e aí o Grêmio se classificou ali. Era a estreia do Renato, né? Sim. Esse jogo foi a estreia do Renato. Derrota do Grêmio 1-0. Diogo, vai daí, Diogo. O Bavaresco está participando com a gente, diz assim, o Grêmio empatou com o Atlético Paranaense com os reservas na Arena e ganhou do Atlético Mineiro com time misto também na Arena. Dizendo que não perdeu todos os jogos com time reserva. Eu não lembro o Atlético nesse Brasileirão. Time reserva do Grêmio. Foi aquele domingo de manhã, 11 horas. 11 da manhã. Que o Lincoln saiu vaiado, daí depois o Renato disse que o Lincoln era um jogador que só treinava, né, que tinha passado 2 anos no profissional só treinando, ao invés de jogar. Então, até que ele desistiu do Lincoln também. O Felipe diz aqui, ó, sobre a nossa discussão da arbitragem. A subjetividade interpretativa do árbitro é inerente ao futebol. O vídeo poderá ser útil em situações de falta de precisão do olho humano, como no impedimento, por exemplo, diz o Felipe, aqui de Porto Alegre. É difícil essa situação. Vou pegando a internet aqui, que hoje está me prejudicando. E ó, vamos lá. Só para ilustrar aqui, me ajuda aí, o Jael jogou no Criciúma, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Goiás, Bahia. Tá aí.
Aqui no Brasil, Portuguesa, Flamengo, Sport Recife, São Caetano, Joinville. E vai dar certo no Grêmio? Não, tô dizendo pra ti, já jogou em grandes clubes. Então tá chegando onde eu falei. Jogou em grandes clubes. Vê onde que ele não jogou. É mais fácil. Não, só pra tu saber, não é um cara que esteja iniciando no futebol. Por isso que eu tô dizendo. Aí vai de encontro com o Marcelo falou, um guri que se destacou e foi profissionalizado. Por algum motivo ele foi profissionalizado. Ele pode ter méritos que o Marcelo viu, coisa e tal, mas hoje, cara, depois de tanto time que ele jogou, ele vai resolver no Grêmio. Aí que o Marcelo também falou que teve jogadores que não deram certo em outros lugares, mas assim, mas não em tantos times. Quantas vezes o Grêmio foi campeão com jogadores que estavam desacreditados? Vocês vão voltar essa discussão aí. Mas me dá esses jogadores, então eu vou te debater. Paulo Nunes. Paulo Nunes jogou no Flamengo, não jogou, não acertou e veio pra cá. O Jardel jogou no Vasco, veio pra cá e não, o Jardel não jogou no Vasco. Mas era um time que ele tava. O Jardel era quarto reserva lá no Vasco. Aí ele veio que consagrou aqui. Aí tu vai dizer o Goiano. O Goiano jogou no São Paulo, foi campeão mundial do São Paulo. Tinha a mesma coisa. Desacreditados. O Goiano tava no Remo de Belém do Pará quando veio pro Grêmio. E aí? O Flávio Valente, nosso colega, diz assim, ó, o Renato não conseguiu conjugar o verbo intensidade. Ou seja, jogar com determinação com titulares, equipe mista e reservas. E aí rifa jogos que poderia ter somado algum ponto. Uma pena. Agora é pensar só na Libertadores. Um título dessa grandeza cobre tudo. E ele completa aqui, ó. Contra o Palmeiras, bateu aquele temor de machucar alguém. Agora, depois da derrota do Corinthians para o Botafogo, o Brasileirão está aberto para o Palmeiras e Santos. Não mais para o Grêmio. Vencer a Libertadores bate tudo. E será que vencerá? É a pergunta dele. É a disputa do Grêmio, Libertadores, só. Quem mais aqui, ó? O Fernando, de Gravataí. Rogério, concordo com você. O futebol está perdendo a graça. A dúvida sempre fez parte do futebol. Querem transformar até a flauta politicamente correta, proibido gozar o adversário, que todos ficam ofendidos. É muita mala, diz o Fernando aqui. O Sérgio Luiz Kitt diz assim, ó, Grêmio se levar na brincadeira vai perder a vaga. Essa história de poupar jogador é coisa de time Nutella. Time raiz usa e vai adequando. Diz ele aqui. Pegou essa expressão. O que é time Nutella? Pô, Nutella é um bom produto, velho. Tu é Nutella, tu não é raiz. Pô, eu sou raiz em muitas coisas. É o apresentador Nutella. Exatamente. Rogério Nutella. Deus, tu não é raiz também. Tu é mais Nutella que ele. Meu Deus do céu. Eu mereço. Tá, Mas por que ele está me detonando aqui? não sei. Fala com alguém, Rogério. Pessoal. Mas eu não sei. Ele disse que. E é pessoal intransferível. Ele disse que falou besteira, mas eu não identifiquei a tua besteira. Não, Rogério. porque eu disse aqui, futebol não é um ato de justiça. Não Aliás, é mesmo. Né? Mas não é. Não é mesmo. O Sérgio, tá bom? É a tua opinião achar que eu falei besteira, mas ato de justiça está muito longe do futebol. Senão seria futebol é um jogo. no campo, né? Futebol é um jogo. Evidente que todos os intervenientes, né, especialmente a arbitragem, têm que procurar, né, serem o mais justo possível. Mas o jogador vai tentar ludibriar o árbitro, vai tentar ludibriar outro. Quer dizer, é um jogo. O jogo, se não foi pênalti, tentou ludibriar a arbitragem. Não é ato de justiça. Eu quero saber quem é que o Nelson vai abraçar na Libertadores, velho. Eu tô Como curioso. assim? Quem é que tu abraça na Libertadores, Nelson? Abraço o Grêmio. Olha, nós abraçamos o Grêmio. assim, ó, Libertadores. sinceramente, Tá, mas tu Não. É Campeonato Brasileiro. Ele mandou uma cornetinha aqui, ó, Rogério, viu? O Sérgio Luiz Ritt. Beleza, Rogério Nutella, tá entendido. vai pegar isso. Vai pegar. Vou mandar conta, vou mandar. Quem é que fabrica Nutella? Ferreiro Rocher. Vou mandar o Ferreiro Rocher a conta. Não tem problema, se for patrocinador, nós estamos aceitando. Não tem problema. O Marcelo tem que contar a história aqui da. Como virou peixe do Romário. Pô, nós vamos abraçar o Grêmio, rapaz. Tu tá perguntando, não tem cabimento, evidente que o final da Libertadores. Como é evidente? Não é evidente. Da Libertadores é Grêmio e River na Arena. Pronto, falei. É isso que eu acho. E tu quer o Grêmio campeão da Libertadores? Aí não. Ele não abraçou o Grêmio ainda. Como é que pensou em botar o Davis campeão da América do meu lado? Como é que tu virou peixe do Romário? Aquele baixinho marrento, mala. Cara, é complicado. É que assim, ó, é que foi na chegada lá, né, ao Rio, no Flamengo, porque na verdade eu fui para jogar como meia e cheguei lá, pô, tava Beto, Fábio Baiano, Rodrigo Mendes, Iranildo, assim, vou jogar onde como meia? Não vou conseguir jogar como meia. Aí o Leandro Ávila chegou em mim e falou assim, Marcelo, pra mim, eu tô jogando como segundo, tu faz a segunda função? Claro, pô, pra mim tá bom.
Sei lá, que na verdade no Maracanã ir voltar tá difícil pra mim, daí eu faço a primeira, tu faz a segunda, a gente saca o Jorginho e tal. Aí tá, né? Aí disse, mas... O Leandro Ávila, mais conhecido como chulé. Aí daqui a pouquinho assim, tá, mas tem que chegar no homem, quem escala é o Romário, tem que dar um jeito de chegar nele, se aproximar dele. Eu, cara, cheguei ali no Flamengo, fui cumprimentar ele só fez assim com o dedo e nada mais, né? Como é que eu vou chegar nesse cara? O cara via pela TV, pô, o cara, né? Romário, aquela coisa toda. Aí fui jantar no Rio, lá na Barra, só que era uma churrascaria, então embaixo era a churrascaria e em cima era a casa de pagode. Eu não sabia, novo, recém chegando no Rio, primeiras vezes saindo de Porto Alegre, e aí daqui a pouquinho entra o baixinho. Aí ele entra, só faz assim pra mim e vai sentar na outra mesa. E eu sozinho, né? Assim, o cara nem me convidou pra ir lá, tal, aquela coisa toda. E eu vou ali olhar ele e tal. Como é que eu vou chegar nesse cara? E o momento é agora, né? Que ele tá sozinho aqui. E ele vai mandar um bilhete lá pro Malu. Ele vai mandar bilhete, que naquela época não tinha smartphone, telefone, essas coisas assim. E aí vai mandar bilhete. Daqui a pouquinho eu olho, era daqui do Sul. Assim, conheço. A moça era daqui? É, daqui eu disse, tu conhecia? Sim, aí eu assim, eu não posso falar o nome. Aí daqui a pouquinho, assim, vou dar uma de cafetão pra poder jogar. É o jeito, eu investi em mim, né? Cheguei, levantei, fui na mesa dele e tal, assim, daí Romário e tal, ele olhou assim, Marcelo? Tá se fazendo, Marcelo e tal. Aí daqui a pouquinho, assim, eu vi que tu tá tentando ali, mandando um negócio pra Lore e nada. Tá monitorando? E aí daqui a pouquinho eu fui ali. Falei, eu posso te apresentar. Ele, tu faz essa mão pra mim, faço. Fui lá, cheguei nela assim. Ela, aí Marcelo, tudo bem e tal. Esse negócio é o seguinte, o homem quer sair contigo. Já mandou um monte de bilhete aqui, mas não dá. Assim, tá, mas tem que dar um jeito, tem que ir lá e tal. Não, mas é que tem um gringo que me trouxe pra cá, aquela coisa toda, tá me bancando. Eu assim, quanto é que o gringo tá te dando? Me deu tanto, tá, eu vou te dar esse tanto, tu vai lá e sai com ele. E aí ela pegou e foi lá, tal, aquela coisa toda. Aí no outro dia, coletivo, deu 10 minutos de coletivo, ele passa por mim e fala assim, Marcelo, troca o colete com o Jorginho. Foi assim, né? Aí tá, até então no treino. E se estreia contra o Grêmio no Brasileiro. Aí eu fiquei no banco, estreia e tal, e o jogo rolando, o Grêmio pegador, aquela coisa toda. E aí chega no vestiário, a bola não tava chegando nele, chega no vestiário chutando tudo e tal. Não, tem que entrar aqui e tal, o Marcelo, tu vai entrar. Aí eu olhei pro treinador, nada do treinador me chamar, eu olhei pra sala de aquecimento, não vou lá, fui na frente da comissão, comecei a aquecer. O treinador, o Carlinhos assim, como que quem mandou tu aquecer? Assim, foi o Romário, ele fez assim, o Romário fez assim pra ele assim, vamos lá que o jogo tá difícil. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Voltamos amanhã, 13h. Jogo oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. Procurando mais praticidade, agilidade e confiança para produzir materiais gráficos? A Clique Impresso é uma gráfica online perfeita para você. Você cria um material, envia o pedido e recebe em até 12 horas. Do cartão de visitas ao banner. Aqui você escolhe a impressão e a gente entrega a praticidade. Acesse cliqueimpresso.com.br. Clique Impresso, uma empresa com a experiência e garantia de qualidade do Grupo Impressul. 21h30 com Felipe.